Beleza, tudo pronto aí, Carlinha? Por mim, a hora que vocês quiserem dar o start, bora lá. Maravilha. Vamos dar início, então. Bom dia a todos. Bom dia, galera. Bom dia, galera do YouTube. Tá? Estamos aqui começando mais um Clube do Livro. Tá? O Crença Inabalável foi incrível, mas agora a gente vai entrar na área profissional. Vamos começar com GoPro. E ninguém melhor, né, para poder falar desse livro do que uma profissional desse negócio, tá? Uma mulher super dedicada, super estudiosa, tá? Antes de vir para a Rinode, ela já era profissional no que ela fazia e ela trouxe esse profissionalismo para a Rinode. E uma das primeiras coisas que ela fez foi exatamente ler o GoPro, tá? E ela leva o livro à risca, tá? E ela tem o resultado que tem exatamente pela dedicação em estudo, em conhecimento e, óbvio, né, colocar isso em prática. Então, sem mais delongas, né, a gente tem aí nossa sócia para poder quebrar tudo, passar essa informação para a gente, Carla Rabelo, diamante do Grupo Rinode, futura imperial. Querida, quebra tudo, estou super ansioso aqui para poder aprender um pouquinho contigo. Aquele abraço, vamos lá. Obrigada, Rodrigão. Obrigada pelas palavras. Rodrigão, hoje, né? Quem não entrou na sala antes, tá, gente? O Rodrigo simplesmente está. O escritório dele hoje está bem diferente. Ele tá hoje. O treinamento está na praia, está na praia. Já começamos por aqui mostrando as vantagens do marketing de rede. Já que o Rodrigão já começou mostrando uma das vantagens do nosso modelo de negócio, né? Então, bom dia a todos, bom dia a galera que está aqui na sala, bom dia quem está assistindo pelo YouTube. E, Rodrigão, obrigado pelas palavras novamente. Realmente, né? A gente vai começar com esse livro. Esse livro tem uma significância muito grande para mim. Tenho que agradecer muito aos meus patrocinadores, né? Ulisses e Nayana, que assim que eu entrei nesse negócio, eles colocaram esse livro na minha mão. E quando fala de leitura, gente, antes de entrar propriamente no livro, né? Quando fala de leitura, assim, eu sou uma fã de carteirinha quando fala de leitura. Para mim, sempre, repito para todo mundo, se eu pudesse dar um conselho para o mundo inteiro, eu ia falar, cara, leia mais, leia bons livros, né? E principalmente livros que te agreguem, né? Que também tem livros ruins que, enfim, não vão trazer muita coisa de bom para você. Mas a maioria dos livros, sabe, você vai ter contato ali. O Rodrigão falou isso também quando ele começou a falar sobre o Crença Inabalável. Você vai ter contato ali em poucas páginas com anos de experiência de uma pessoa. Cara, e quando a gente fala de GoPro, é simplesmente Eric Oure, que é um dos maiores nomes do nosso mercado, né? Passando para a gente todas as dificuldades e o caminho que a gente tem que seguir para ter sucesso. E aí, relendo o GoPro pela terceira vez, tá, gente? Porque para trazer o treinamento, eu fui ler o GoPro pela terceira vez. O Rodrigão tá lá, ó, na praia, mas fazendo a lição de casa, né? E é um livro, cara, que eu acho assim, eu vou ficar no marketing de rede 20 anos e de tempos em tempos eu vou querer reler. Para lembrar pra gente o quanto que o nosso negócio é simples, né? É bem simples, é porque a gente esquece, com o passar do tempo a gente quer inventar muita moda, mas esse livro eu acho que não tem como, tá? Desculpa quem não leu, se alguém aqui não gosta de ler, mas para mim, enquanto você não pega e não lê o GoPro, o jogo não começou para você. Não começou para você. Então, mais do que a importância da leitura, que eu acho que aqui todo mundo tem uma mega maturidade para entender a importância disso, somos empresários, né? Se você chegar na casa de qualquer empresário, na casa de qualquer pessoa de sucesso, se não tiver uma biblioteca lotada de livros, vai ter pelo menos uma estante, né? Eu nunca entrei na casa de uma pessoa de sucesso que não tinha livros. Então, sucesso deixa pistas, né? Então, se pessoas de sucesso gostam de ler bastante, quem sou eu para não ler, né? Gostando ou não. Mas, por sorte, eu acabei pegando gosto pela leitura. Mas é a Bíblia, né? A gente fala que o GoPro é a Bíblia do nosso negócio. E aí, galera, tem gente que está começando aqui, tem convidados, tá? Aos convidados, né? Se tiver algumas pessoas aqui, ou na sala ou no YouTube, que estão aqui para conhecer um pouco mais nosso sistema de treinamento e para entender um pouco mais como funciona, independente de você já ter aceitado ou não a proposta, leia esse livro. Porque vai te dar uma visão de mercado muito diferenciada. Nós fomos criados dentro de uma cultura muito fechada de ideia do que é o mercado de trabalho. Né? A gente está acostumado com aquela cultura, aquele pensamento do empregado, de fazer faculdade, fazer cursos, enfim, né? Ser contratado por uma empresa e literalmente trabalhar para ter o seu salário ali. E trabalhar o resto da vida e se aposentar no final. Quando eu li o GoPro, fui apresentada para a proposta da empresa
E acho que no começo ninguém entende muito bem, né? Ninguém na primeira vez que escuta a proposta entende tudo. Por algum motivo você fala sim, mas não fica tudo muito bem definido. Quando eu li o GoPro, a minha mente fez assim, ó, para tudo. Para mercado de trabalho, para futuro, né? Quando eu vi a história, a trajetória, o tempo que essas pessoas levaram para chegar onde elas chegaram, né? E aí já entrando aqui no nosso livro, que a gente vai fazer muito em forma de bate-papo, tá? Não vou colocar slide, não vou colocar nada. Inclusive, galera, eu até troquei uma ideia com o Ulisses, né? E eu vou fazer um treinamento um pouquinho menor, tá? A gente não vai estender 1 hora, 30, 40 minutos é o suficiente para a gente bater um papo aqui sobre esse livro. Mas é só mesmo para a gente poder agregar conhecimento. Uma coisa que eu vou pedir para todo mundo. GoPro é um livro que você consegue achar o áudio dele no YouTube e você consegue baixar ele gratuitamente na internet. Eu sou uma pessoa que eu gosto do livro físico, tá? Eu gosto de comprar, é um livro barato, mas não estou mandando ninguém comprar livro. Então, assim, o que eu vejo que acontece é que muita gente, Carla, eu também gosto de comprar o livro físico, mas no momento eu não quero investir. Cara, faça o que dá para você fazer com as condições que você tem. Se você gosta de livro físico, mas no momento, por algum motivo, não quer investir, apesar que eu acho que 20 e poucos, 30 e poucos reais para um livro que é a Bíblia do seu negócio, né? Que é o mapa de como você vai fazer o seu trabalho, é um investimento muito baixo, mas ok, respeito a visão de cada um. Baixa o livro, ou então procura no YouTube o áudio dele. Mas não passa, tá? Não espera nem mais um segundo para você começar a ler. Eu, quando entrei na Rinode, eu tive realmente no meu primeiro mês um resultado muito rápido, né? Para quem não conhece, eu cheguei na graduação de ouro em 30 dias. E claro, né? Além de todo o direcionamento da minha liderança, eu devo muito a esse livro aqui. Mas muito mesmo. Eu li o GoPro acho que em 3 ou 4 dias, se eu não me engano. Não tinha muito tempo, eu li o livro de madrugada, porque eu trabalhava de 6 da manhã até 9 da noite. Né? Então, assim, eu sei que quem quer... Todo mundo hoje em dia tem 1000 afazeres, mas quem quer vai dar um jeito, quem não quer vai arrumar 1000 desculpas. Mas, por favor, assim, é uma dica. É uma dica mesmo valiosa que eu tô dando para quem não leu. E até quem já leu, tá? Se você já leu o GoPro e por algum motivo você tá sentindo que o seu negócio tá meio agarradinho, não tá indo, você deu uma travada, releia. Pode ter certeza que quando você pegar e reler esse livro, as coisas vão começar a mudar para você de novo, né? Porque a gente vai esquecendo do passo a passo, a gente começa a dificultar as coisas ao longo do processo, aí você vê, pega o GoPro e ele te mostra o quanto o nosso negócio é simples de ser feito, mas precisa ser feito, né? Então, não tem desculpa, tá o livro aí gratuito para todo mundo. Quem quiser investir, o livro é barato. Quem não quiser, tem gratuito no áudio ou para você baixar em arquivo. Então, vamos lá. Eu fiz uma mescla de ideias, né? E relendo o GoPro, eu vi que muitas coisas que eu vou falar aqui, todo mundo já ouviu trilhões de vezes, né? Mas, por incrível que pareça, mesmo eu já sabendo de um monte de coisa, é sempre bom a gente bater e relembrar algumas coisas. Né? Então, a gente, tanto para você que está começando agora, quanto para você que já está na empresa há 1 ano, 2 anos, 3 anos ou mais, é sempre bom a gente bater na tecla sobre alguns pontos. E aí o livro fala, né? O primeiro prefácio da edição brasileira é com o Fernão Battistoni, né? Que ele não é da empresa, mas também é um grande líder do mercado de multinível. E aí só começa me confirmando o que realmente me chamou atenção quando eu li o livro, né? Quando ele fala que ele tinha vontade de ser milionário. E aos 27 anos ele conheceu o marketing de rede. E aos 30 anos ele conquistou o primeiro milhão. Gente, são 3 anos, tá? De quando ele conheceu o marketing de rede, aos 27, para 30 anos, 3 anos se passaram. Me fala qualquer outro modelo de negócio, qualquer, legal, tá? Que seja legal, que você até consegue por aí conseguir 1 milhão em menos tempo. Mas me fala um processo de trabalho legal que em 3 anos, sem você ter experiência, começando do zero, que 3 anos depois você pode estar com seu primeiro milhão acumulado. Então, isso, eu lembro quando, relendo, eu lembro que isso me chamou muita atenção, né? Porque eu sou uma pessoa, quem conhece minha história, sabe o quanto eu investi em faculdade, foram anos estudando, né? Investindo em estudo, e foram 7 anos na minha profissão. Cara, 7 anos depois, eu acho que eu ainda estava, o que eu ganhava
Eu ainda estava pagando tudo que eu investi em estudo. Né? Pensar na possibilidade com a educação física, juntar 1 milhão, era algo muito distante para mim. Então, aquilo me chamou a atenção. Porque a gente fala, não é, no próprio livro fala, né? Não é que o marketing de rede é perfeito, só é o melhor. E não é porque é o modelo de negócio que a gente trabalha, eu considero o melhor mesmo. Né? Porque me fala um outro modelo de negócio onde ninguém te pede currículo, não importa se você tem experiência ou não nesse mercado, não importa a sua idade, não importa o seu nível de formação, não importa o seu nível de informação, né? Não importa se você é uma pessoa que sabe ou não fazer o trabalho, você não tem chefe, você não tem funcionário, você não fabrica nenhum produto, tá tudo pronto, é só executar o trabalho que é simples. E no período aí de 2 a 5 anos, se você realmente levar isso a sério, sua vida financeira pode estar transformada. Gente, 2 a 5 anos é o período que você sai de um curso ou sai de uma faculdade, tá? Para começar a fazer o seu nome no mercado. Isso se você conseguir trabalhar na sua área, né? Então, eu sou fãzaça desse modelo de negócio porque eu estive dos dois lados. Né? Eu estive dos dois lados, eu já trabalhei, né, como todo mundo trabalha no tradicional, e hoje vivo essa experiência aqui. E não tem história, tá, gente? Não tem história. É isso. Se você conversar com qualquer pessoa que hoje tem resultado, não tem como dar errado para quem pega e faz. Carla, não tá dando certo para mim. Ou você não tá fazendo porque você ainda tem que se preparar um pouco mais para chegar onde você quer chegar. Mas se você estiver disposto a esperar o tempo que for preciso, né, para aprender o que você precisa, desenvolver as habilidades que você ainda não tem, cara, são 2 a 5 anos. E me desculpa, mesmo se forem 10 anos. Eu lembro quando o Ulisses e a Nayane e o Douglas, né, que eles estavam juntos, me apresentaram a proposta. Quando eu bati o olho na graduação de diamante, que eu vi que tinham pessoas ganhando 8, 9 mil, cara, eu só pensei, né, a Nayane e o Ulisses tinham acho que 1 ano de empresa, né, Ulisses, quando vocês me apresentaram. Já era diamante, cara, não teve como eu não comparar. Eu olhei e falei, cacetada, eu tô aqui nessa academia há 7 anos. Eu fiz faculdade, investi uma nota. 7 anos depois, eu trabalho de 6 da manhã até 9 da noite, eu não tiro nem 4 mil aqui. E eu era gerente da academia também da gente. Juntava minha renda de professora de dança personal, gerente, não dava 4 mil. Vieram o Ulisses e a Nayana, né? Que não tinham faculdade, né? O Douglas, que era um ex-policial, o Douglas era duplo diamante já na época. E eu falei, caramba, eu falei, onde estava isso que ninguém tinha me apresentado? E aí é o que eu quero falar para vocês. Não tem problema nenhum se alguém que tem sonho de fazer faculdade, tá? Faculdade, não me arrependo, tá? Não me arrependo. Eu aprendi coisas e desenvolvi habilidades que hoje eu devo realmente né, a carreira universitária. Só que eu entendi que, assim, isso não é garantia de futuro para ninguém. E aqui, se você pega e desenvolve, sim, tá? E no livro te mostra, assim, exatamente as dificuldades que o Eric e eu passou e que nós passamos e que todo mundo vai passar. E o passo a passo que ele fez para chegar e que é só a gente seguir. E aí ele conta, né, a história dele. Para quem lê o livro, já vai estar por dentro. Ele conta. E a história dele, eu acho que se identifica com a de todo mundo. Ele era um corretor de imóveis. Quando conheceu o modelo de negócio, ele estava insatisfeito com a condição financeira dele. Na verdade, ele estava até endividado. E ele conheceu a proposta, acho que como a maioria das pessoas conhecem aqui. Né? Um amigo convidou para ele conhecer uma proposta que poderia mudar a vida dele. Só que ele conheceu a proposta através de uma fita, né, de videocassete na época. E aí, galera, é onde eu vejo, né, que às vezes a gente fica aí trazendo um pouco mais para o nosso negócio. Às vezes a gente fica super travado, eu não sei apresentar proposta, eu não sei fazer o negócio. Eu falei, cara, o cara cadastrou o Eric Hugo, que hoje é um dos mestres assim, do nome do nosso negócio, através de um vídeo. Então, mostra pra gente que o nosso negócio tem 1000 maneiras de fazer. Ah, eu não apresento o plano que eu não sei. Cara, ainda mais hoje. O que mais tem, você não precisa nem mais de fita cassete. Você envia um link para uma pessoa e ela tá vendo a proposta da sua empresa. Então, mostra que o nosso negócio pode ser feito de 1001 maneiras. Né? Então, ele conheceu a proposta, assistiu um vídeo. E aí, olha que legal, né? Ele fala no início do livro que ele viu aqueles vídeos e carro e muita gente ganhando dinheiro, viagens e tal. E o que veio na cabeça dele? O que vem na cabeça da maioria das pessoas
que a gente apresenta. Não entra, né? Ele fala que ó, os meus filtros naturais mentais não conseguiram absorver que aquilo é verdade. E aí eu já falo para vocês, tá? E principalmente para quem está começando, as pessoas, ou você que está aqui como convidado, né? Porque às vezes fica uma certa dúvida. Quando a gente olha ali, caramba, uma empresa dá cruzeiro, uma empresa que dá carro, aí a gente pega e fala assim, não acredito nisso. Tudo mentira, não é verdade. Olha como que a gente já foi infectado por um modelo tradicional de trabalho que faz você acreditar que você merece pouco. Sempre falo isso quando eu tenho oportunidade. Você não é capaz de acreditar que uma empresa, através do seu esforço, vai valorizar o seu trabalho e te dar uma oportunidade de ascensão financeira, vai te dar prêmios em reconhecimento ao seu trabalho, mas você acredita. Isso para mim que é inacreditável, tá? Que você sai de casa, deixa a família, enfrenta trânsito, enfrenta chuva, sai de casa às vezes passando mal, né? Para no final do mês ganhar R$ 900, ganhar 1.000 e poucos reais. Nisso você acredita. Ou seja, o mercado tradicional já fez acreditar que você não vale nada no mercado, que você vale pouco. Então é por isso que quando chega uma empresa e te mostra muito, a sua mente trava, tá? Mas eu quero falar para vocês que é real. Então, meus convidados e quem está começando, se interem. Procure saber da sua empresa, procure saber desse modelo de negócio, tá? Porque existem coisas melhores do que a carteira assinada aí fora, tá? É porque a gente já foi inserido numa cultura. Então, busquem saber um pouco mais, porque quando você tem informação, né, as suas dúvidas vão embora. E é aí que vem a importância disso daqui. Então, parabéns para todo mundo que está nessa sala. Eu super valorizo, né? Eu costumo falar que aqui são os poucos e bons, né? Tem um pouco mais de 20 pessoas na sala, mas isso daqui é o grupo dos poucos e bons. Porque isso daqui é uma profissão, tá? Esse livro vai mostrar para você que isso daqui é uma profissão. Como todo médico tem os livros dele que ele vai ter que ler, como todo profissional de educação física tem os livros que ele tem que ler, nós também temos o nosso sistema de capacitação, né, e as nossas biografias que a gente precisa. Isso daqui é muito principal. E nesse livro mostra muito isso. Fala sobre a importância de você ser um especialista. E aí aqui estão os especialistas. E claro, tá, gente? Vou abrir um parênteses, que eu sei que tem muita gente aí que entende a importância de estar aqui, mas que já voltou para o sistema tradicional de trabalho nesse momento, tá? Enfim, em alguma outra função. Mas os interessados vão no final do dia, em algum horário, pegar o link e assistir. Né? Eu acho que você pegar 30 minutos, 40 minutos de um dia na sua semana, né, para ouvir um líder da sua equipe, para juntar com a sua equipe de trabalho, porque aqui também não é só para a gente aprender, né? Uma empresa, uma equipe, ela cresce pela união que ela tem. Então, por mais que tenhamos 1000 treinamentos, a gente está aqui envolvido numa mesma ideia, né? Para todo mundo trabalhar mais ou menos andando no mesmo passo. Então, parabéns para todo mundo que está aqui, tá? E aí, no livro, quando o Eric Owe conta a história dele, que ele conheceu a proposta, os filtros naturais mentais dele, né, não captaram aquilo ali. Então, para você que apresenta a proposta, tá, vocês vão ter que ter paciência com algumas pessoas. Porque realmente, né, por tudo que está todo mundo acostumado aí fora, quando você chega a apresentar algo tão bom, algumas pessoas vão duvidar. E aí a gente já sabe que vem a importância de você colocar a pessoa em contato mais de uma vez com a proposta, né? De você trazer a pessoa para conversar com alguém que já está aqui. Eu uso muito redes sociais para fazer acompanhamento, né? Quem trabalha diretamente comigo sabe. A primeira coisa que eu faço quando eu apresento a proposta, eu mando perfis de líderes para essas pessoas conhecerem. Falo, olha, eu vou te mandar o perfil de algumas pessoas que já trabalham nesse mercado. Peço para a pessoa entrar em contato com elas, né? É a prova social. Literalmente, para algumas pessoas, você vai ter que provar, através do acompanhamento, que isso daqui não é uma ilusão. Porque é tão bom que chega a ser quase que, né, tipo, difícil demais para acreditar para algumas pessoas. Então, nesse processo que a gente tem, você também tem que ter paciência, tá? Com as pessoas que, quando você apresenta a proposta, talvez ela não vai ter noção, né? A mente dela ainda não está preparada. E aí,
já pegando, tá, gente? Que eu vou fazer linkagem do livro com coisas do nosso negócio, para a gente utilizar no dia a dia, né? Então, a gente também tem que ter um feelingzinho, como a gente sabe que os filtros naturais mentais, como o Eric fala, das pessoas às vezes não conseguem absorver, de ter um feeling. Porque às vezes você vai apresentar uma proposta para uma pessoa e não convém você falar de Lamborghini, de Dubai com ela, né? Como a gente sempre fala, às vezes, tudo que ela precisa é só pagar a conta de luz dela no final do mês. Às vezes o que ela quer, sei lá, é só dinheiro para colocar sei lá, um aparelho dentário no filho, que ainda o trabalho dela não tem condição. Ela só quer pagar uma escola melhor, ter dinheiro para pagar um plano de saúde. Então é sempre bom, eu falo que nesse processo, quando eu apresento a proposta, antes de falar sobre proposta, eu converso com a pessoa e vejo a necessidade dela, né? Porque o Cruzeiro, a Lamborghini, me encheu os olhos, né? Me encheu os olhos. Mas tem gente que se você começar a falar, então, que você vai para Dubai, a pessoa vai olhar para você e vai falar assim. A gente até brinca, né? A pessoa vai pensar assim, uma Lamborghini, eu não tenho dinheiro nem para pagar uma escola, minha casa não tem nem garagem. Como é que a pessoa vai querer pensar em Lamborghini? Né? Mas quando você mostra para ela que através do seu modelo de negócio, ela pode tirar R$1.000, 2.000, 3.000, aí o jogo muda. E é isso que a gente tem que começar a fazer. Descobrir mais a necessidade das pessoas para quem a gente apresenta a proposta e, através do nosso modelo de negócio, resolver esse problema dela. Tá? Eu falei para vocês naquele treinamento de vendas que eu dei, que venda, tá? Não é só venda de produto. Quando você apresenta o plano, você também está vendendo. Só que você está vendendo uma ideia. Você está vendendo uma proposta, né? É um plano de uma empresa. É também uma venda. Tudo é venda. E o que é venda? Quando que um cliente te compra alguma coisa? Quando você mostra que através do que você tem, você soluciona um problema dele, ou através daquilo ali você vai ajudar ele a ficar mais próximo dos objetivos e dos sonhos. Então, fechamento, tá? Você vai ter sucesso no seu fechamento quando você começar a ter essa sensibilidade que o plano, sabe, não é as coisas que você quer. Algumas pessoas já ouviram isso aqui em treinamento, mas a gente vai repetir sempre, né? É você identificar o que uma pessoa precisa e mostra para ela que o nosso negócio resolve o problema. E, gente, não conheço também outro modelo de negócio que tudo que uma pessoa tem de problema, você consegue resolver. O cara pode ser um milionário. O marketing de rede é para ele, primeiro. Não é porque ele tem dinheiro que ele não quer mais, tá, gente? A gente comete o erro de não apresentar essa proposta para quem tem dinheiro. Muita gente acha que Rinodê para quem está desempregado, é para o coitadinho que está insatisfeito. Não. Cara, quem me conhece sabe, para Cataguases, eu não tenho filho, morava com os meus pais, eu não ganhava mal. Gostava do que eu fazia, não ganhava mal, mas ninguém sabia as minhas dores internas, né? Então, assim, eu não queria passar minha vida trabalhando de 6 da manhã até 9 da noite para sempre. Então, às vezes, o cara tem muito dinheiro, mas o cara não tem liberdade, o cara odeia o trabalho dele. E para mim não adianta você ganhar, sei lá, R$1 milhão por mês e odiar o que você faz. Tem gente que vai falar que adianta, para mim. Eu não sei nem se uma pessoa é capaz de chegar a R$1 milhão sem gostar do que faz. A verdade é essa, né? Mas, enfim. Então, já aproveitando esse gancho, né, para a gente descobrir o feeling dos filtros que a pessoa tem, né, entender essas limitações e trabalhar em cima do que ela precisa. Aí você começa a ter sucesso nos seus fechamentos. E aí, voltando para o livro, né, e ele fala que, na verdade, ele não foi capaz de acreditar na proposta, mas no final, o pai e um amigo falaram que ia entrar. E aí ele falou sim para a proposta, pelo medo, né, de pensar na possibilidade. Ele falou, pânico de pensar na possibilidade. Cara, meu pai e meu amigo vão entrar nesse negócio, eles vão ficar milionários e eu não. Né? E aí vem aqueles gatilhos que a gente fala, né? Então, a sensação dele perder, porque isso vai acontecer, tá, gente? No final das contas, se você entra na empresa, e aí vamos aproveitar esse gancho para falar sobre outra questão, você entrou no negócio, você vai começar a apresentar a proposta. Você vai receber muito mais nãos do que sim. Tá? Já vou falar isso para você. Então, são muito mais nãos do que sim. Fique preparado para isso. Você só vai achar os seus sims se você apresentar para bastante gente. Só que nesse monte de gente, a maioria vai te falar não. Porém, é o que a gente fala que o não é temporário.
né? As pessoas vão ficar te observando. E aí, se elas estavam certas ou não, que vai dar certo ou não, porque as pessoas às vezes elas não fecham por medo, né? Ou elas não entendem muito bem, ou elas não acreditam. Só que elas começam a te observar. E aí, se você começa a se portar como um profissional nesse mercado, elas começam inconscientemente a falar, caraca, esse negócio deu certo. Eu tenho certeza, sem precisar perguntar para ninguém, todo mundo que já trabalha aqui, Ulisses, Rodrigão, quem já tem algum resultado na empresa, eu tenho certeza que muita gente que falou não para eles lá atrás, hoje procura, hoje chega até a pessoa, vai até eles, né? Porque viu que deu certo. Muita gente que falou com a gente, sai disso, que isso não vai dar em nada, que isso não vai dar certo. Cara, tem gente que não tem nem coragem de falar mais nada com a gente. Quem vai falar para mim, para o Rodrigo, para o Ulisses, para um monte de gente aqui, para o Humberto, para a Sara, que Rinodê não dá certo? Muito mais de um ano das nossas vidas que a gente vive só desse modelo de negócio. Então, a sua postura vai ditar o que as pessoas vão falar para você e fora depois, né? Então, se porte como um profissional que o jogo vira para você em qualquer momento, né? E eu tô falando isso porque aqui ele conta a história de uma pessoa que no primeiro momento não queria fechar, né? E aí, pela sensação de perda, de ficar atrás, acabou ingressando no mercado. E tem pessoas que fecham por isso mesmo, tá? Tem pessoas que vão falar, você vai apresentar, então vai nos seus amigos. Vai ter muito amigo seu que vai fechar com você, porque não vai querer te ver ficar rico sozinho, não vai querer te ver ir para o cruzeiro, né? E tem gente que usa muito isso em fechamento, principalmente com amigo. Cara, tô aqui porque, ó, eu só sei que no próximo cruzeiro eu tô lá. Vai comigo ou vai ter que curtir minha foto lá depois? Tem gente que só de pensar nessa possibilidade. E muitas pessoas acabam... Quem levanta a mão aqui, quem já está na empresa, apresentou o plano para algumas pessoas há um tempo atrás. Levanta a mão, não, coloco eu aí, né? Porque tem gente que está pelo celular, não vai conseguir ver. E que aí, depois de um tempo, voltou nessa pessoa para reconversar. E a pessoa falou assim, nossa, você me apresentou isso há um tempo atrás. Se eu tivesse falado sim desde aquela época, né? Eu poderia estar em tal patamar. Eu poderia estar em tal lugar. Então, assim, vem sempre essa sensação, né? Nossa, perdi uma oportunidade há um tempo atrás. Mas cada um tem o seu tempo, a gente tem que respeitar. Entenda o processo das pessoas, tá? Principalmente os novos, quem tá começando agora. Quem já tá há um tempo já tá velhaco em relação a isso, mas eu gosto muito de falar para os novos, né? Eu falo que esse livro aqui é principalmente, não apenas para os novos, mas é principalmente para quem está começando. Então, assim, você vai apresentar a proposta, quando alguém te falar não, relaxa, tá? Só continua fazendo o seu trabalho de forma profissional, porque depois o seu sucesso vai transformar esses nãos em sims. Quando você voltar nas pessoas, elas vão querer, né, tipo, ter o resultado que você já está tendo. Muitos nãos que você levou viram sims, né? Porque por causa da sua postura profissional, as pessoas começam a ver o que elas achavam que era um negocinho desse tamanho, começam a ver que é algo sério, tá? Então é uma questão que a gente tem que analisar. Tenha paciência com o processo das pessoas. Nem todo mundo fecha na hora, né? O Eric Orri fala que ele fechou na hora por medo de ver o pai e o amigo ficarem ricos e ele ingressou no barco, né? Mas algumas pessoas vão precisar de um tempo. Então tenha paciência também com o processo das pessoas. Né, saiba fazer um bom acompanhamento. E aí, trazendo para o nosso negócio, o Rodrigo falou, não sei se foi no último Clube do Livro, ou no penúltimo, não sei. O acompanhamento, ele é eterno. Ele é eterno. Apresentou o plano, a pessoa não fechou. Cara, fica amigo dela, continua amigo, continua conversando. Você não precisa falar de Rinodê com ela, sabe? Continua seguindo no Instagram, ver como é que tá a vida dela. Às vezes, hoje não é o momento para ela. Às vezes, hoje a cabeça dela não está pronta para absorver aquilo. Né? Mas você não sabe. Uma pessoa que eu apresentei 1 ano e meio atrás me procurou esses dias. Eu apresentei 1 ano e meio. Nunca mais, tá? Nunca mais eu falei de Rinodê com ela, mas eu continuei com um laço com ela. Ela acompanha meu trabalho, então ela sabe que deu certo para mim o negócio, né? Ela me segue, ela vê as postagens, sabe que eu continuo na empresa. Ela me procurou. Me mandou uma mensagem. Carla, eu queria reconversar com você. Na época que você me apresentou a proposta, eu recebi um dinheiro esses dias. Sempre vejo, olha só, ela falou assim, sempre vejo as suas postagens, né? Falando sobre trabalhar para alguém, que não sei o que lá, e liberdade, né?
e eu estou pensando em começar alguma coisa. E talvez a Rinodê, nesse momento, seja o ideal. Apresentei, continuei com a amizade, que é um acompanhamento, curtindo, conversando, curti a foto das filhas. Pronto. Então, o meu trabalho lá atrás foi em vão? Não. Foi um não eterno? Não. Foi um não temporário, tá? Então, muitos não vão ser temporários. Então, para quem está começando, vai fazer parte do processo. Tenha paciência com o processo e o universo de cada pessoa. E aí ele fala, né, que ele conta do início dele, que no início ele não levou a sério. No começo ele ganhou muito dinheiro, porque o que acontece com todo mundo? A gente entra com muito gás, a maioria das pessoas, né? Faz, atinge um resultado e a gente relaxa depois. Aí eu até marquei aqui, que eu tenho certeza, principalmente quem já está há um tempo, né? Ele fala que depois de um tempo, 3 meses depois que comecei, a renda dele, ele fala que a renda dele diminuiu. Aí o que aconteceu, ó? A atitude dele positiva foi embora. Começou a culpar todo mundo pela falta de sucesso. Começou a falar que o offline não dava suporte, que a empresa não fornecia treinamento adequado, que não conhecia pessoas suficiente, que ninguém respeitava porque ele era muito novo. Ele culpava o produto, culpava a empresa, culpava a economia, culpava todo mundo, menos ele mesmo. Então, quem, por ver o negócio cair um pouco, nunca fez isso. São as desculpas internas que a gente busca, né? E aí, até que ele foi num evento da empresa, numa convenção, e a chave dele virou completamente. E aí é onde a gente fala sobre a importância do sistema, dos grandes eventos, desse sistema de treinamento, de você estar em contato, porque chegou lá, ele viu pessoas subindo, né? Ele fala estrelas subindo no palco o tempo todo, pessoas ganhando prêmio, ganhando isso, ganhando aquilo. Aconteceu a mesma coisa com o Batistoni. O Batistoni conta essa história, né? Ele foi num evento e ele viu o Iago Molina também, fala que viu resultados, viu o cara lá subiu, hoje eu ganhei 50 mil com esse mercado. Ele falou, cara, é possível. Eu só preciso entender o que essas pessoas fazem. E aí vem a parte que eu quero falar com vocês para a gente finalizar, né? Se você está começando, ou se você já começou e por algum motivo seu negócio não está dando certo, aqui, sucesso e fracasso só tem um culpado, um responsável, a gente mesmo. Se o seu negócio está crescendo, se o seu negócio está caindo, o culpado, o responsável é pela gente. Seu sucesso e sua vitória só depende de você. Aqui, para você ganhar 8 mil, não depende de um patrão chegar e achar que você merece te dar uma promoção. Depende de você trabalhar, desenvolver as habilidades necessárias pelo tempo que é necessário para você atingir o patamar de diamante. Então, para quem está começando ou para quem já está, reforço. Pega esse livro e releia. Para a gente voltar aquele passo a passo. Não tem outra roda, né? Não tem que inventar a roda. É só seguir aquilo ali. E aí vem a importância de onde ele fala de você se tornar um especialista. O nosso negócio, ele é de ação. Muita ação. Não adianta você ler GoPro, assistir 1000 treinamentos, fazer 1000 coisas se você não levar isso para a prática, né? Na verdade, nada, né, gente? Tudo se você não levar para a prática, pouco vai adiantar. Nunca vi ninguém ter sucesso só com teoria, em nada. Então tem que ser a junção do conhecimento. Só que antes, lá atrás, eu via que pessoas cresciam na Rinodê fazendo esse negócio de qualquer jeito. Sabe o que eu percebo hoje? O jogo mudou. Tem gente que ainda continua falando que não, mas mesmo o cara que faz de qualquer jeito, a Rinodê hoje, gente, no tamanho que ela tá, na dimensão que ela chegou, não dá mais para fazer o negócio de qualquer maneira. Desculpa, é desrespeito com a empresa. É desrespeito com Fraia, com Cristiane, com Sandro, que transformaram esse negócio em algo tão gigante que você pegar e achar que vai entrar aqui, fazer do jeito que você quer ou de qualquer jeito vai crescer, não vai, meu querido. E agora, exatamente, Rodrigo, pode até crescer, mas não vai conseguir se manter no topo. Eu comecei há um tempo atrás a fazer uma reflexão de como estava o meu negócio, né? Eu falei, cara, eu tenho algumas habilidades, eu já sei fazer o jogo, mas o que acontece? Sempre para você subir de nível, você vai ter que aprender alguma coisa que você não sabe. Se você é consultor e vai para Master, você vai ter que aprender alguma coisa. Do Master para o Prato, você vai ter que aprender uma coisa nova. Do Prata para o Ouro, você vai ter que aprender uma coisa nova. É assim que o especialista faz para subir de nível em qualquer profissão. Então, para fechar a ideia aqui, por favor, vocês hoje representam uma multinacional de mais de 30 anos. Nós já estamos em 6 países, tá? Não achem que dá para fazer Rinodê igual antes.
sair igual uns doidos aí, puxando gente pelo braço. Aliás, por favor, nem façam isso, né? Funcionou para muita gente lá atrás, mas dificultou o nosso trabalho hoje pra caramba, né? Porque por causa do trabalho, digamos assim, muito mal feito lá atrás, hoje a gente tem que vir limpando o trabalho ruim que algumas pessoas fizeram. Então, não queiram ser essa pessoa que suja o mercado. Talvez, se você fizer de qualquer jeito e fizer muito, você vai ter resultado. Mas aí você vai deixar tanto rastro ruim para trás que eu não sei se vale a pena. Então, hoje, só que hoje, gente, dá para juntar, porque antigamente a galera não tinha isso que a gente tem. Então, é compreensível. Eu bato palma para essa galera que até de qualquer jeito fez acontecer. Não tinha sistema de treinamento direito, sabe? A galera não sabia nem o que estava na mão de produto. Hoje, você abre o YouTube da vida, né? Só aqui no nosso sistema no nosso canal, são mais de 100 horas de treinamento que a gente tem, muito mais. A gente tem uma universidade corporativa online. Cara, a Universidade de Inodê tá, desculpa a palavra, tá fodástica. Você encontra tudo ali, treinamento de desenvolvimento pessoal, liderança, produto, tudo. Então, cara, não tem como hoje você atuar de maneira amadora no mercado. E aí o Eric Ohr fala aqui, né, nesse último ponto que eu vou abordar com vocês, da importância de você se tornar um especialista. Tenha ação, tenha muita atitude, mas acople isso a conhecimento. Sabe? Não queira ser mais um nesse mercado. Não queira ser o cara que entrou, sabe, para queimar o nome da Rinodê. Porque a empresa hoje, ela tá num tamanho, cara, que ela não vai mais comportar quem entrar para trabalhar de qualquer maneira. Isso fica muito claro para mim. Lá quando eu entrei, eu já entendi essa responsabilidade. Eu falei, cacetada. Essa empresa, em vez de ela pagar um artista, colocar uma propaganda na TV, a responsabilidade de levar o nome dela para as pessoas está comigo. Eu preciso fazer isso de uma maneira muito bonita. Então, sabe, leve... Só me dá um ok aí. Minha imagem, meu som tá chegando para vocês aí. Alguém que travou umas imagens. Tá, perfeito. Então, sejam profissionais. Tenham muita ação. Tá? O nosso negócio ele é feito de números e sempre vai ser. Realmente, entre uma pessoa que faz muito e só sabe muito, o que faz vai continuar ganhando. Só que hoje você tem a oportunidade de fazer os dois. De ser a pessoa que faz muito e faz de forma profissional. E aí, meu querido, não tem mercado que te segure. Não tem profissão que te embarrere. Né? Você fazer muito, fazer forte e de forma profissional, ninguém bate de frente com você. Eu falo que eu tenho uma missão, né? Sempre tive. A gente sabe que algumas pessoas têm a mente fechada para esse modelo de negócio, que é algo novo no nosso país e está tudo bem. E as pessoas são fechadas pelo novo mesmo, né? Mas, perfeito, Rodrigo. Frase incrível. Não adianta correr para a direção errada, né? Então, façam com muita força, né? E façam mesmo, mas busquem se capacitar. Valorizem isso daqui. Então, quando o seu líder falar com você que isso daqui é importante, não menospreze. Porque se seu chefe, lá no tradicional, virasse para você e falasse que você tinha que ler o livro, senão no final do mês você não receberia o seu salário, eu tenho certeza que todo mundo aqui ia ler. E aí você chega aqui e alguém fala, cara, você não vai receber nenhum salário da minha mão para ler um livro desse daqui. Mas você vai aprender o caminho para você poder ser um dos milionários desse mercado. Então, galera, fecho aqui. Não vou fazer um treinamento tão extenso. Prometi que ia fazer 30, 40 minutos. Porque, como eu falei, o nosso negócio é de conhecimento, mas é de ação. Segunda-feira começando, né? Metade do mês ainda tá aí para acontecer. Eu sou uma pessoa que, há uns dias atrás, eu estava reformulando muita coisa na minha cabeça, né? E graças à releitura desse livro, me deu um pan de novo, sabe? De voltar a fazer esse negócio forte. Porque eu falei, cara, olha isso. Olha o tempo que essa galera demorou. São 2 a 5 anos para você mudar a sua vida. Então, quem está começando, quem está aqui como convidado, seja bem-vindo. Não pense 2 vezes para tomar a sua decisão. Você está numa empresa que realmente, se você se capacitar e ela tem tudo para te ajudar a ser um profissional, sua vida vai ser transformada. Se você ainda tem alguma dúvida, conversa com quem já tem resultado. Não vai conversar lá fora com quem, né? Tipo, com quem fez mal feito, não. Conversa com quem fez e faz acontecer. E aí, para a galera que está aqui, muito obrigada. Todo mundo que se conectou, tá? Eu sou fã dessa galera que está aqui até hoje nesse sistema de treinamento, que 9 horas da manhã está aqui para aprender. Então, vão pegar esse conhecimento, vão levar para ação agora, porque tem muita coisa para acontecer. Obrigada a todo mundo.
E aí acho que pode encerrar, né? Vamos tirar a foto com o GoPro na mão? Foi com o Cresce Inabalável, né? Mas vamos tirar agora com o GoPro pra gente marcar. Vamos que vamos. Quando foi, você vê a vida pra sair da pose. Foi? Show de bola, galera. Obrigada. Beijo para todo mundo e bora botar para quebrar. Vamos ser especialistas nesse negócio. Esse time aqui é só de profissionais. Beijo, beijo todo mundo. Ótima semana.